Olá pessoal, vamos iniciar a resolução da questão 5, proposta pelo professor Tibério Mário Lima Alves, DSC, do Dr. Science, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, vinculada ao mestrado, curso de mestrado nacional profissional em ensino de física, VNNPF, beleza? Este que vos fala, o discente Wellington Júnior da Conceição. Sou o discente Wellington Júnior da Conceição. A questão 5, que foi sorteada aí pelo professor na sala, diz assim: considere um fio infinito carregado com densidade linear uniforme lambda frente a um plano condutor infinito aterrado. Admita que o plano se estende no plano XY e que o fio é paralelo ao eixo Y, passando por um ponto no eixo Z distante D do plano, como indica a figura 1. Então aqui você teria o fio, que eu desenho aqui em laranja, com densidade lambda, e ele está aqui situado a uma distância D, E ele cresce infinitamente aqui, sobre o eixo Y, paralelamente ao eixo Y. O plano está situado aqui no plano XY, seja em Z igual a zero aqui, certo? E esse plano ele está inicialmente aterrado, Ele está aterrado aí, certo? Então, as alternativas, elas pedem, na letra aqui, que a gente encontra o potencial elétrico VDXZ, acima do plano condutor, seja para posições ali acima de Z maior ou igual a zero, Na letra B, quer que a gente calcule o campo elétrico, RXZ. Na letra C, que a gente determine a densidade superficial de carga induzida no plano condutor, bem como a sua carga por unidade de comprimento. Na letra D, pede-se a pressão eletrostática no condutor. E na letra E, pede a força por unidade de comprimento sofrida também aí pelo plano condutor, certo? Só destacar aqui que essa questão foi retirada da lista 3 do fascículo 3 aí do professor Tibério. Então, vamos iniciar aqui, certo? Então, inicialmente, pessoal, essa questão é sobre o método da carga e imagem, que vai consistir em a gente achar uma situação que promova a mesma configuração em relação ao que tínhamos antes, Ou seja, a gente vai tentar espelhar, a gente vai utilizar aqui um fio e imagem simetricamente aqui oposto, a esse primeiro fio aqui que foi dado. E aí a gente vai, esquecer um pouco aqui, o plano condutor, certo? E a gente vai tentar fazer a superposição aqui dos potenciais, gerados pela carga fonte e a carga imagem, que aqui vai ser o fio fonte e o fio imagem, certo? Então, eu vou, por isso que eu coloquei aqui o plano em uma coloração opaca aqui, no LaTeX, já para dar a ideia de que a gente removeu ele, certo? E aí, quando eu espelho aqui a imagem, desse fio aqui, que é abaixo, do plano XY, uma distância que eu vou chamar aqui de D', certo? Aí eu desenho aqui o fio em azul, certo?
E vou chamar aqui, ó, de menos lambda, né? Porque faz sentido a gente admitir isso, né? Porque aqui a gente não está trabalhando com cilindro, nem com esfera, então a gente não vai precisar calibrar essa distância aqui D, né? Essa distância D, certo? Então eu vou colocar aqui na distância oposta ao fio fonte, certo? Beleza? E aí, né, a questão nos dá aqui que na origem aqui, né, onde o plano está situado, né, o potencial, né, gerado por esses dois fios tem que ser nulo, né? Beleza? Porque o plano, né, lá está aterrado. Então, quando a gente obter a nossa solução para esse potencial, né, ele tem que obedecer essa condição de contorno, né? Certo? E aí, né, essa condição de contorno, ó, ela pode ser mais detalhada, né, que v de x e zero, né, ou seja, v de x e z aqui, ó, porque o potencial ele vai independer da coordenada y, né, visto ó, que o fio aqui, fonte, ele cresce infinitamente para ambos os lados aí do eixo y, né? Então, como o potencial ele precisa ser uma função finita, né? Você não teria, né? Não teria potencial lá no infinito, né? Tanto para menos infinito quanto para mais infinito aí no eixo y, né? Certo? Beleza? E aqui, primeiro a gente vai, né, utilizar a lei de Coulomb, né, na forma integral e a gente vai calcular aqui o campo, né? Primeiramente o campo gerado por esse fio aqui, certo? Esse fio laranja, que é o fio fonte, certo? A lei de Gauss, né? A lei de Gauss ela é dada aqui, ó, integral, né? Fechada aqui de S, escala dA, certo? Da carga encerrada sobre ε0, certo? Aqui só fazendo uma observação, né, que a gente aqui vai utilizar o sistema internacional, né? Não vai estar trabalhando aqui com o sistema CGS, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o fio, ó, certo? E vou escrever aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, né? Que a gente está vendo como se a gente estivesse vendo na perspectiva do eixo Y aqui, né? Ó, certo? E aí eu traço essa superfície gaussiana tracejada aqui, que ela tem aí um comprimento L, você poderia chamar de altura, né? Aí fica a, a disposição de cada um. Então, essa superfície ela tem aqui, né, uma distância aqui ρ, certo? Vou chamar de ρ, né? E, e se a gente lembrar dos conhecimentos iniciais aí da eletrostática, né, o campo gerado por um fio, né, nessa superfície aqui, ele seria ó, na direção do versor ρ, né, lá em coordenadas cilíndricas, tudo bem? Então, você não teria, você só teria campo, né, você só teria fluxo, na verdade, na superfície lateral, né, do fio, como a gente já falou lá nos slides anteriores, que o fio ele cresce infinitamente, né, na direção do eixo Y. Então, você não teria fluxo aqui, né, digamos assim, nas superfícies que estão aí em mais Y e menos Y, né, certo? E aí o que é que eu vou fazer, né? Como o versor ele sempre aponta que
na direção, como o campo sempre aponta na direção do versor ρ, então o produto escalar aqui, né, seria igual a 1, né, porque você teria ρ vezes ρ, ρ escalar ρ, que daria 1. Então você só teria de ρ, né, que multiplica aqui, né, a área dessa superfície aqui, cilíndrica, né, que seria dada aqui por 2πρ vezes L, né, que você teria, certo? A área. E aqui a carga encerrada, né, a carga encerrada seria lambda, né, seria a carga encerrada, aqui nada mais é do que lambda vezes L, né, certo? Mas como densidade é carga por comprimento, então a carga seria o quê? A densidade por comprimento, vezes o comprimento. Posso simplificar aqui, ó, L com esse L, de tal forma que a gente encontra, né, que o campo aqui é de ρ, que esse fio aqui, né, ele gera aqui, né, ao redor dessa gaussiana, ó, certo? Seria dado aqui, ó, vetorialmente, né, certo? É de ρ igual a lambda sobre 2πε0 ρ na direção do versor ρ, certo? Esse campo vai ser útil, né? Porque com ele a gente pode calcular o potencial gerado por esse fio aqui, né? Certo? E aí a gente generaliza, né, para esse fio aqui embaixo, tudo bem? Que eu estou partindo do ponto de vista de que a gente desconhece o campo, né? Por isso que eu estou aqui mostrando como calcular, né, esse campo, mas você poderia aí partir, né, já dessa expressão, desde que você a conheça, né? Tudo bem? Então agora eu vou calcular o potencial, né? Certo? O que é que eu vou fazer? Vou utilizar a diferença de potencial, né, que a gente conhece aqui, ó, certo? Eu tenho que assumir que em alguma posição, né, o potencial ele é nulo, certo? Tudo bem? E aí consigo medir o potencial em uma dada posição que eu queira, certo? Então, ó, ΔV, né, ele seria dado aqui por menos a integral, né, de um certo caminho aí que eu posso escolher, né, e é escalar dl, certo? Então, veja, vou escolher uma posição arbitrária aqui, próximo ao fio, né, em que eu vou dizer que esse potencial seja zero, certo? Vou sair desse potencial até um potencial que eu pretendo medir, certo? A gente vê aqui que o campo ele é na mesma direção aí do radial do fio, né? E geralmente a gente vai assumir aqui como na superfície do plano o potencial tem que ser nulo, a gente vai dizer aí que nessa superfície, né, esse V de ρ0 aqui, né, ele vai ser nulo, certo? E aí, né, quando a gente calcula essa diferença de potencial, ó, eu teria V de ρ, né, que é o final, a posição final, menos o, o potencial no início, né, aqui, ó, certo? Eu vou sair daqui no mesmo sentido do campo, tudo bem? Aqui vai ser menos, né, integral de ρ0 até o ρ, né? Substituo aqui o campo que foi calculado anteriormente, né? Então mas lá eu vou só colocar aqui, ó, lambda sobre 2πε0 vezes ρ com com uma linha aqui, certo? Que aqui a gente vai ter que integrar e
E aí é bom que a gente faça essa diferenciação aqui, né, com uma linha para não ser matematicamente correto, né? Então, quando eu faço rho, escalar rho, vai dar 1, né? Veja que o caminho aqui é sempre na direção aqui do vetor rho, certo? E eu posso colocar os constantes aqui, né, fora dessa integral, tudo bem? Ficando apenas com a integral de rho sobre rho linha, né? Então, calculando aqui essa integral, a gente teria um ln, de tal forma que esse potencial aqui a gente vai assumir ele como zero, né? Então, a gente pode simplificar aqui, então não vai fazer diferença. Então, a gente tem que esse potencial, né, que a gente vai estar medindo aqui, ó, ele seria dado, né, por menos, ó, menos, lambda sub dos π epsilon zero, vezes aqui, ó, o ln de rho linha, né? E variando aqui de rho zero até rho, certo? Quando a gente substitui, a gente encontra, né, que o potencial aqui nesse ponto aqui, né, ele seria, ó, dado por menos lambda sobre 2π epsilon zero vezes o ln de rho sobre rho zero, certo? Eu preferi deixar esse sinal de menos aqui, mas por preferência, sabe? Mas eu poderia aqui inverter aqui, né, o argumento da função ln, e aqui esse sinal de menos ele sairia, mas não vai influenciar em nada, não, certo? Então esse aqui seria o potencial, né, gerado por um único fio infinito aqui, certo? Tudo bem? Nessa posição aqui arbitrária, né? Assumindo que na posição ρ zero, né? Rho zero, esse potencial aí ele seria nulo, né? Tudo bem? E aqui, agora a gente vai, né? A gente vai fazer a superposição, né, dos dois potenciais gerados, né, pelos dois fios, né, o fio fonte e o fio imagem. Então aqui, ó, o que é que a gente precisa fazer, né? A gente precisa escrever, né, os vetores aqui de interesse, certo? Então eu vou começar aqui, ó, traçando um vetor que sai da origem, né, do eixo cartesiano aqui, ó, do sistema cartesiano, né, até a posição P, até um ponto P aqui, P de XZ, né, porque o potencial não vai depender de Y, certo? Como comentado anteriormente. Esse vetor R aqui, ele tem uma componente que é paralela aqui ao eixo X, certo? E uma componente que é paralela aqui, ó, ao eixo Z. A forma, né, que eu posso escrever esse vetor R, como sendo x vezes x mais z vezes z, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Vou traçar um vetor aqui, ó, que sai do fio fonte até o ponto P, certo? Veja aqui, né? Então, ó, é justamente esse vetor aqui, que eu vou chamar ele aqui de ρ mais, certo? O vetor ρ mais. Por quê? Porque ele está aqui acima do plano x, certo? Só para fazer essa diferenciação. Quem seria esse vetor, né? Esse vetor aqui, ó, ele seria, né, dado aqui, escrito em termos de R e um vetor aqui que eu poderia chamar do vetor D, né? Certo? Tudo bem? Então, eu teria esse vetor menos esse vetor aqui. Aí eu teria justamente esse vetor R aqui, esse vetor ρ mais, né? Ó, então aqui, né, esse vetor ρ mais, ele pode ser dado por essa soma vetorial aqui, né? Certo? R menos o vetor D. E aí, né,
a gente tem aqui o vetor R, é só a gente substituir aqui, certo? Seria x vetor x mais z vetor z, menos aqui, né, o vetor d. Quem seria o vetor d? Seria d na direção, né, do vetor z, certo? Tá aqui também. A gente ainda pode, né, colocar aqui esses dois termos que tem o vetor z em evidência, né? Colocando esse vetor z em evidência, a gente poderia ainda enxugar esse vetor ρ+, né, da seguinte maneira. X na direção x mais z menos d vezes o vetor aqui, né, z, certo? Esse aqui seria o nosso vetor ρ+, certo? Quem seria agora, né, o vetor aqui, ó, que eu vou traçar um vetor aqui desse fio imagem até o ponto P, né, certo? Vou chamar ele aqui de ρ-, né, porque ele está aqui na arteria inferior. E aí, ó, traçando aqui o vetor, né, teria aqui o ρ- é o vetor que sai, né, do fio fonte até o ponto P, e ele pode ser expresso em termos aqui, ó, de R e um vetor que sai da origem até o fio, certo? De linha, o vetor de linha. Tudo bem? Analogamente ao que a gente fez para o vetor ρ+, a gente teria, ó, né, que o ρ-, né, ele seria R menos o vetor de linha, só que o módulo do, né, só que o vetor de linha ele está aqui, ó, no sentido contrário, né, aqui ao vetor D, então que teria um menos aqui com menos, você fica aqui com mais vetor de linha, né, certo? O vetor R a gente escreveu aqui, ó, certo? Basta só a gente substituir, certo? E a gente teria, né, que x na direção x, mais z na direção z, mais d' na direção z, certo? Enxugando, né, a gente teria x vezes x mais z mais d' vezes z. Esse seria o vetor ρ-, certo? E aí a gente também pode, né, obter os módulos desses dois vetores, né, aqui, ó, o módulo de ρ+ e o módulo de ρ-. Porque a partir deles a gente vai, né, obter aí a expressão aí do potencial, né? Potencial, certo? Então, veja aí, ó, a gente pode aplicar aqui, né? A gente pode aplicar Pitágoras, se a gente quiser, ou então elevar, né, os vetores lá ao quadrado, certo? Aqui, ó, elevando os componentes ao quadrado, né? A gente teria aqui o vetor ρ+ ao quadrado seria x quadrado, z menos d ao quadrado, e aí eu aplico aqui, né, a raiz quadrada, né, em ambos os lados, eu teria aqui, né, essa expressão, certo? Que eu já utilizei a forma exponencial, né, de escrever aqui o ρ+, certo? Porque vai ser útil assim, da mesma forma, quando a gente for calcular o campo elétrico, a gente ainda pode utilizar essa equação aqui, campo elétrico resultante, certo? Fazendo o mesmo procedimento agora para o vetor, o módulo do vetor ρ-, né? A gente teria aqui, ó, mesma coisa, só basta elevar lá a expressão, né? X ao quadrado mais z mais d ao quadrado, né? Aplico a raiz quadrada e tenho uma forma semelhante aqui, né, que a gente fez para o módulo do vetor ρ+, certo? Então esses seriam, né, os vetores e os módulos de interesse, né, para a gente poder escrever, né, o potencial aí resultante nesse ponto, certo? Acima aí do eixo Z, né?
certo? Aqui no plano aqui, certo? Então, substituindo aqui, ó, né, esses vetores de interesse, o que aqui a gente tem? A gente vai fazer essa superposição, né? Eu vou pegar o potencial gerado por esse fio e o potencial gerado por esse fio aqui, certo? Tudo bem? E aqui eu vou ter o potencial de Rho mais, né? Aqui. Aí mais o potencial de Rho menos, certo? A gente já obteve, né, a equação aqui. E um único fio infinito ele aplica, né, no espaço aí, né? Certo? Basta só a gente substituir, ó, quem seria aqui V de Rho mais seria aqui ó menos, né? Lambda sobre 2π epsilon zero vezes o Ln ó, de Rho mais sobre Rho menos, certo? Aí aqui mais, né? Mais é menos lambda, só que a densidade do segundo fio, ó, ela é oposta, né? A densidade do primeiro. Então aqui seria menos lambda, certo? Sobre 2π epsilon zero vezes o Ln aqui, ó, de Rho menos sobre Rho zero, certo? E aí, ó, eu vou colocar aqui, estou vendo aqui que eu posso colocar menos lambda sobre 2π epsilon zero aqui em evidência, certo? Tanto aqui quanto aqui. E esse termo aqui, ó, como tem um menos, eu vou inverter aqui o argumento dessa função Ln. E aqui Rho menos está no denominador, ele vai passar para o numerador. E Rho menos está no numerador, vai passar para o denominador. Vou só inverter aqui, certo? Quando eu faço isso, eu posso aqui, ó, simplificar esse Rho menos dessa função Ln com esse Rho menos que estaria aqui no numerador, certo? De tal forma que eu vou ficar com Rho mais sobre Rho menos. Aqui é só a propriedade aí dos logaritmos, né? Certo? Você tem aqui uma subtração de logaritmos, e aqui você teria outra subtração de logaritmos, certo? Então, a gente fica, ó, que o potencial resultante, né, nesse ponto, ele seria dado ó, por menos lambda sobre 2π epsilon zero Ln de Rho mais sobre o Ln de Rho menos, ou seja, os módulos, né, dos vetores, né, que situam os fios no espaço em relação ao ponto P, né? E aí, como a gente tem aqui, ó, basta só a gente substituir, né, essas expressões nos seus respectivos lugares aqui, né? No argumento da função Ln. Quando a gente faz isso, ó, veja, né? O vetor Rho mais ele seria dado aqui, né? O vetor Rho menos ele seria aqui, ó, dado aqui, certo? Então veja, né? Você tem uma fração que está elevado aqui a um expoente, né? Esses expoentes são iguais, certo? Então eu posso comunicar, né, esse expoente aqui para essa fração, ou seja, a mesma coisa de elevar, né, essa fração a um único expoente, né, que seria aqui um meio, né. Quando eu faço isso, né, eu uso a propriedade aqui, que o logaritmo, né, de a elevado a um expoente, um expoente fracionário, né, ele pode descer aqui, certo? Então, eu teria aqui que um meio, ele desceria aqui do expoente, né, e multiplicaria o Ln, certo? 1 meio vezes aqui esse 2, você teria um 4 aqui, certo? E agora, pessoal, a gente vai usar o fato aqui, né? De que para essa expressão aqui, né? Que é o potencial nesse ponto aqui, né? Para qualquer ponto acima do plano aqui e nele mesmo, né? C0 aqui no plano, ou seja, no aterramento aqui, né? Ó, V0. Qual é a relação que D precisa ter com D', né?
A relação é justamente, né, que D tem que ser igual a D', ó, certo? Por quê? Porque se eu coloco esse fio um pouco mais aqui, eu não teria um potencial nulo aqui, certo? Na verdade, eu teria um potencial mais intenso, né, aqui, quando eu fizesse essa superposição, de tal forma que aqui não seria zero. Então, para que essa expressão aqui ela obedeça, né, essa condição de contorno, D aqui, ó, ele tem que ser igual a D', certo? E aí, de tal forma, quando a gente usa esse fato, né, a gente teria essa expressão aqui para o potencial, né, naquele ponto. Tudo bem? E aí, se a gente aplicar aqui, ó, se a gente aplicar lá a condição de contorno, né, ou seja, v de x é zero, né, z igual a zero aqui, ó, onde o zero z, né, poderia tomar aí o limite também, né, de z tendendo a zero. Então, quando essa coordenada z ela é nula, né, ó, que você teria esse termo menos d ao quadrado, que daria d ao quadrado, e aqui você também, ó, teria d ao quadrado, ou seja, você tem numerador e denominador igual, dá 1, né? Essa razão. E aí, o ln de 1 seria zero, né? Certo? Seria zero. Tudo bem? O que faria com que o potencial V de x zero, né? Seria justamente zero. Batendo aí com a condição de contorno, né? Que no plano você tem que ter o potencial nulo, né? Tudo bem? Então, se baseando aí no teorema da unicidade, né, dadas as condições de contorno, se as condições de contorno elas forem satisfeitas, né, então não existe outra solução, né? Não existe outra solução para o potencial, certo? Então essa aqui seria a expressão aí do potencial para qualquer ponto, né, acima aí do plano, né? E no plano, certo? Então, plotando essa expressão aqui, né, a gente pode ver o comportamento aí das superfícies equipotenciais, né, que foi o que eu plotei aqui, ó, certo? Então você vê que a gente vê, né, que essas superfícies equipotenciais, ó, elas são cilíndricas, né, ó, certo? E aí, quanto mais próximo do fio, maior o potencial, certo? Você vê até que as linhas elas ficam, ó, até borradas aqui, né, certo? Quando você vai se distanciando, você teria um potencial, né? Potencial menor, certo? E o próprio plano aqui, ó, quando você vê, né? O próprio plano, ele seria aqui, ó, uma superfície aqui potencial, certo? Tudo bem? E aqui o que é só interessante para a gente nessa parte aqui, quando dizer maior ou igual a zero, que é justamente a nossa solução aqui do problema, né? Certo? Essa foi a resolução da letra A. Agora, né, a gente vai na letra B calcular o campo elétrico, certo? Campo elétrico aí, né? A gente poderia aqui utilizar, né, o gradiente, né, do potencial, mas é mais fácil a gente calcular, né, esse campo elétrico, ver de x, z, pela expressão do campo gerado por um único fio, né, infinito, certo? Então, veja, eu vou fazer a superposição, né, aqui, utilizando a equação que a gente calculou anteriormente, certo? Nos slides aí anteriores na letra A, certo? Que eu tenho a expressão para o primeiro fio, né? Teria a lambda, né? Sobre 2πε0 módulo de ρ mais, vezes aqui, ó, o versor ρ mais, porque, né, o campo é na direção do versor. Aí mais, ó, menos lambda, porque agora o fio imagem, né, tem uma densidade oposta ao fio fonte, né, sobre 2πε0, ρ menos, né,
sobre o vetor ρ menos. E aí eu vou usar o fato, né, de que um dado vetor, né, em coordenada, qualquer vetor aí, né, um dos vetores unitários, né, eles podem ser dados pela razão entre o vetor, né, o vetor ρ, sobre o seu módulo. Se a gente substituir essa expressão aqui, né, em cada vetor, né, o vetor ρ mais e o vetor ρ menos, o que é que a gente encontra? A gente encontraria, né, que essa razão aqui, né, como você tem um módulo aqui embaixo, ó, e aqui tem um módulo também, então ficaria aqui o vetor ρ mais sobre o quadrado do módulo, né, desse vetor, certo? Analogamente, né, que agora vai ser menos, né, só descendo aqui o sinal de menos, e aqui você teria o vetor ρ menos sobre o seu módulo, certo? Ao quadrado. Como a gente já calculou, né, todos esses vetores aqui, ó, o vetor ρ mais, o seu módulo ao quadrado, o vetor ρ menos e o seu módulo ao quadrado, basta só a gente substituir aqui, certo? E aqui é o que eu fiz, ó, certo? Aqui eu tenho, né, o vetor ρ mais, que é esse cara aqui, né? E aqui eu tenho o módulo, né, desse vetor ao quadrado aqui, ó, certo? Que é justamente x mais sinus d ao quadrado, certo? Vou substituir agora o vetor ρ menos, né, que está aqui, ó, x na direção x, no vetor x, né, mais z mais d vezes o vetor z sobre o seu módulo ao quadrado, que vai ser dado aqui, ó, x ao quadrado mais, né, z mais d z mais d, né, ao quadrado. E aqui eu teria, né, toda a expressão aí desse campo elétrico. Mas aqui ainda dá para a gente melhorar essa equação, né, essa expressão, da seguinte forma, né? A gente vê aqui que nessa expressão você tem vetor z, vetor x, vetor z, né? E aqui também o vetor x, vetor z. Eu vou só colocar o vetor x de um lado e o vetor ρ do outro, certo? Fazendo isso, a gente obtém essa expressão aqui, né? Ρ, lambda sobre 2π0, né? Mas, vezes essa razão aqui, ó, que seria x vetor x, só que eu vou colocar o vetor x em evidência, né? Que tem ele aqui e aqui, ó. Seria x dividido por esse denominador, tá aqui, aí menos x sobre esse denominador, tá aqui também, certo? E aí eu fecho aqui, né, as chaves, ó, com o vetor x, fazendo o mesmo procedimento agora aqui para o vetor z, né? Eu teria z menos d sobre esse denominador aqui, aí menos z mais d sobre esse denominador, tá aqui, certo? Menos, né? Porque tem um menos aqui. E aí eu fecho a chave aqui com o vetor z. Então essa seria a expressão aí para o campo elétrico, né, acima aí de z maior ou igual a zero, certo? Então, você poderia calcular esse mesmo campo aqui utilizando, né, a propriedade lá do gradiente, certo? Que o campo ele seria menos o gradiente do potencial. Só que fazendo assim fica mais elegante, sabe? Lá você teria que fazer alguma álgebra, né? Você teria que fazer a derivada lá do produto e daria mais trabalho, mas daria o mesmo valor aqui, certo? A mesma expressão. Então esse seria
seria, né, a resposta aí da letra B. Né? O campo é de XZ, certo? Aqui eu plotei, né, as linhas do campo elétrico, que são essas linhas contínuas. Então você vê, a gente percebe aqui, né, que quando elas chegam no plano aqui, né, são superfícies, são linhas cilíndricas também, né, ó. Você vê que elas incidem aqui no plano, né, perpendicularmente no plano. Todas as linhas aqui, né, de campo, elas chegam aqui fazendo um ângulo de 90 graus, né, aqui. E elas também são perpendiculares, ó, às superfícies, né, equipotenciais, certo? Que são essas as linhas tracejadas aqui. Como a placa, né, como o plano ele é condutor, né, então você não teria essa região aqui abaixo, né, porque que iria ocorrer o efeito da blindagem eletrostática, de tal forma que o condutor, né, ele iria blindar, né, a atuação desse campo indutor, né, aqui, originando aí um campo induzido, certo? Mas acho que aqui dá para a gente, né, ter uma noção de como seria o comportamento, né, aqui, ó, do campo que eu fiz plotei esse gráfico aí, né, no Octave, né, para a gente ter mais ideia aí de como seria o comportamento, né, dessas superfícies potenciais, né, e essas linhas do campo elétrico, certo? Então você vê que o campo, né, ele sairia aqui do fio do fio aqui com densidade positiva e entraria aí em direção ao fio, né, digamos que o fio imagem, né, com carga oposta, certo? Então, vamos continuar aqui, né, com a resolução agora da densidade superficial induzida na letra C. Para isso a gente vai, né, como a gente comentou anteriormente, né, que o campo ele chega na superfície do plano de forma perpendicular. Então, nesse limite, né, esse limite, você não teria campo tangencial, certo? Ao plano. Você teria apenas um campo perpendicular, certo? Então a gente vai, né, aplicar a condição de contorno aí da descontinuidade do campo elétrico, né, certo? Nesse plano condutor, ou seja, aqui eu vou chamar aqui ó, o campo imediatamente acima, né, ou seja, ali imediatamente, né, na superfície do condutor, né, do plano, eu vou chamar aqui de perpendicular up, né, certo? Menos perpendicular down. Como como o plano é condutor, e eu já comentei, né, você teria ali a blindagem eletrostática, né? Então, abaixo ali do plano, né, você não teria, né, imediatamente ali abaixo do plano, você não teria campo, né, por causa da blindagem eletrostática. De tal forma que esse é down aqui, né, é perpendicular down, ele vai ser zero, certo? E aqui, né, esse campo ele estaria aí, né, na direção do versor Z, né, certo? Que é perpendicular, certo? Então é no eixo Z. E então essa condição, né, ela vai ser igual aqui, ó, a densidade superficial sobre o epsilon zero. Se eu quero aqui, né, essa densidade, o que é que eu faço?
Vou só resolver essa equação agora para sigma, certo? Quando eu multiplico aqui essa equação em ambos os lados aqui por epsilon zero, né? E aí eu vou aplicar agora o limite, né? Quando z tende a zero nesse campo, nessa componente aqui, né? Do campo, tudo bem? Por quê? Porque tem que ser o limite mesmo, né? Z tendendo ali a película mais fina, né? Do plano condutor. Porque se esse campo ele tem uma certa espessura, você já não estaria mais no âmbito da densidade superficial, você estaria ali no âmbito da densidade volumétrica, certo? Por isso que a gente tem que tomar esse limite aqui. E aí eu só vou substituir aqui, né? Eu vou pegar lá o campo, a componente do campo elétrico que a gente calculou anteriormente, né? Na direção do vetor Z, certo? Vou só substituir aqui, ó. Quando eu substituo o campo, né? Eu vou retirar do limite aqui o que é constante, ou seja, lambda sobre 2π epsilon zero, né? Como tem um epsilon zero aqui, vai ser cancelado, né? Esse epsilon zero com esse epsilon zero. E aqui o que vai importar é justamente, né, a geometria aqui do campo, né? Ó, certo? Quando eu faço esse limite, né, ou seja, z tende a zero, aqui vai dar zero, né? Então vou ficar com menos d, aqui vai dar zero. Então aqui vai ficar menos d ao quadrado, que vai dar d ao quadrado, vai ser positivo, esse termo, né? Vindo para esse termo aqui, eu vou ter que zero, então eu vou ficar com d, né? E aqui vai ser z igual a zero, d ao quadrado. Então os denominadores aqui, eles seriam iguais, né? De forma que eu posso manter o mínimo múltiplo comum seria esse próprio termo. E aí eu somo aqui, né? Eu teria menos d com menos aqui, menos d, teria menos 2d, certo? Que é o que eu escrevi aqui, ó. Então, tem um 2 aqui em cima, né? Com esse 2 aqui embaixo, posso simplificar e posso escrever, né, a densidade superficial, né, ali na superfície do plano, né, na superfície do plano, né, como sendo sigma de x, porque veja que d é constante, né, o fio está sempre a mesma distância ali, né, no equilíbrio eletrostático, né, de tal forma aqui, ó, que só quem vai variar aqui é x, certo? Então eu escrevo, ó, que sigma de x seria menos, né, lambda vezes d sobre π, que multiplica ó, x ao quadrado mais d ao quadrado, certo? Vou fazer um gráfico aqui dessa densidade para a gente analisar o comportamento, né, dessa expressão, certo? Então, vejamos aqui, né, que eu fiz um column map no Octave, né, para aquela expressão ali. Eu não coloquei unidades, mas é só para a gente ter uma ideia de como é o comportamento dessa carga induzida, né? A gente tem ideia de que o fio ele tinha densidade uniforme, mas agora a densidade não é mais uniforme. Por quê? Porque, ó, aqui eu estou tomando o eixo Y, né? Eu estou vendo, tô com a visão ali no eixo Z agora, né? De uma fatia desse plano, certo? Estou variando aqui de menos 5 até 5 em x, né? E de menos 5 até 5 em y. E aí, ó, se eu caminho aqui na direção de qualquer ponto aqui do eixo y, você vê que as cores aqui são iguais, ó, certo? Ou seja, isso indica que essa densidade superficial ela independe do valor de y. Qualquer ponto em y que eu pegar, ou seja, que
4, 2, ó, teriam uma mesma coloração aqui, ou seja, indicando que na direção do eixo Y, a densidade de carga, né, seria a mesma, certo? Você teria a mesma quantidade aqui em Y. Mas aí, ó, se você caminha aqui, né, na direção do eixo X, ó, você vê que as cores elas saem numa coloração avermelhada intensa aqui, né, no centro. Por quê? Porque se a gente olhar para essa expressão, ó, o máximo valor da densidade vai ser quando esse x aqui for o menor possível, né? Ou seja, zero. Aqui, né? Tudo bem? Já que o resto seria constante. Então, se a gente caminha aqui, ó, ou seja, as cores elas vão saindo do vermelho aqui até o azul, ou seja, ele enfraquecendo, né, nessa escala aqui de cores, né, certo? Então, aqui a gente teria mais carga induzida, ó, nessa região aqui, né, próxima aqui da origem no eixo X, né, ó, certo? Se a gente se afasta, a gente teria consequentemente, né, menos carga, né? Então, aqui é só uma visão do plano, mas como é cilíndrico, né, o comportamento dessa densidade superficial de carga induzida seria também cilíndrica, certo? Já que o fio ele é cilíndrico, certo? E aí, agora a gente vai para a letra C, né? Resolução da letra C. A gente vai continuar ainda essa letra C porque a questão quer, né, carga total induzida, né? E aí a gente vai integrar aqui, né, essa densidade que a gente calculou, certo? Sobre a superfície aí do plano, certo? E aí, como ele é infinito, né, eu deveria ter um integral aqui em y, certo? Substituindo aqui o dA, né, por dx dy. Eu deveria ter um integral aqui, ó, de menos sigma, ou de menos infinito até mais infinito, né, dy. Só que essa integral ela vai divergir. Você não vai conseguir, a gente não vai conseguir calcular o valor dessa integral, certo? E aí como a gente viu lá, né, na plotagem do gráfico, né, em column map, que independe do valor de y, eu vou chamar toda essa integral aqui de um certo comprimento L, certo? Que a questão que é a carga por unidade de comprimento. Então, eu vou chamar essa integral de L, de tal forma, né, que teria que resolver essa integral aqui. Se a gente consultar uma tabela aqui, né, de integrais, né, essa integral indefinida, ela daria aqui, ó, 1 sobre d, né, onde d é essa constante, né, de separação aí entre o fio, vezes a função arcotangente aqui, ó, de x sobre d de menos infinito até mais infinito, né? Esse d aqui eu vou simplificar com esse d, certo? Da forma que eu vou ficar com menos lambda vezes L, né? Que L é essa integral aqui que a gente chamou, sobre π, vezes o arcotangente de x sobre d, variando de menos infinito até mais infinito, né? Visto que a densidade ela varia aí com x. E a gente precisa avaliar esse limite aqui, certo? Para isso, eu plotei o gráfico aqui dessa função arcotangente, a gente analisar esses limites, né? Quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito, para essa função, né? Então, se a gente caminha aqui, ó, na direção de x aqui, para o infinito, né? Se a gente vai muito distante aqui em x, a gente vê que o limite aqui em y, ó, ele vai se aproximando, né, de π sobre 2, né? Essa função aqui, nesse limite, ela se aproxima de π sobre 2, né? Isso aí tem relação com
com a função tangente, né? Já que o arco tangente seria a inversa aí da função tangente, né? Certo? E aí, se a gente caminha aqui na direção de menos x, né? Para menos infinito, esse limite aqui, ó, ele se aproximaria, né, de menos π sobre 2, certo? Então, substituindo esses limites, a gente teria aqui, né, que quando x tende a mais infinito, a gente teria π sobre 2 nesse limite superior, aí menos, né, menos π sobre 2 aqui, certo? Só substituindo aí, a gente teria aqui, né, menos lambda L sobre π, aí π sobre 2 menos π sobre 2. Essa expressão aqui em colchetes, né? Ela daria π, como aqui tem um π, ó, eu vou simplificar por esse π, certo? De tal forma que a carga induzida, ó, vou passar esse L dividindo, seria dada pela seguinte expressão, né? Que a carga induzida lá na superfície do plano seria oposta, né? Aqui, ó, oposta à densidade do primeiro fio. E isso confirma, né, a nossa utilização lá no início, certo? Ou seja, isso é decorre justamente, né, das ideias lá na óptica geométrica, né? Você espelha, né, a carga imagem em relação à carga fonte, né? Ou seja, se você ficasse de frente para um espelho, a sua imagem dentro do espelho lá, né, estaria a mesma distância que você do espelho, né? Então é por isso que essa analogia que a gente fez aqui, né, funcionou perfeitamente, né, ó, certo? A carga induzida seria oposta, né, ali a, a carga fonte. Tranquilo? Então agora a gente vai para a letra D, né? Letra D pede, né, a pressão eletrostática, né, sofrida na superfície do plano doutor, né? Ou seja, qual a força por unidade de área, né, que aquele fio fonte ele vai exercer no plano, né? Certo? Então a gente vai utilizar aqui, ó, a densidade superficial, né, induzida, que a gente calculou. Basta a gente elevar ela ao quadrado e dividir por 2 epsilon 0, certo? Essa seria aí a pressão eletrostática. Substituindo aqui, ó, né, essa aqui seria a expressão da densidade superficial, né? Seria ao quadrado, então como aqui tem um menos, vai ficar positivo, né? E aqui eu vou ficar com lambda ao quadrado, d ao quadrado, pi ao quadrado, e esse termo aqui ao quadrado, certo? De tal forma, né, que essa pressão eletrostática seria dada aqui, ó, por essa expressão, certo? Lambda ao quadrado, d ao quadrado, 2π ao quadrado, epsilon 0 vezes x ao quadrado mais d ao quadrado elevado ao quadrado. Essa aí seria, né, a pressão eletrostática, que também varia aqui com x, ó, certo? Pressão eletrostática, né, embora o fio esteja lá situado numa certa posição dele, né, como as linhas do campo, elas são, como a gente viu que elas são cilíndricas também, né? Então, você teria aí um comportamento aqui, ó, análogo, né? Com o x variando também, né? Certo? E aqui vai ser a pressão eletrostática também seria mínima quando esse x aqui for mínimo, certo?
seria máxima quando esse x for mínimo, né? Tudo bem? E para x muito grande, né, essa pressão eletrostática ela seria mínima, certo? Então, agora a gente vai calcular o que? A força por unidade de comprimento, né? Que a superfície do plano né? Certo? Digamos assim. Então aqui eu vou utilizar, né? Vou utilizar uma função f que quando eu multiplico a expressão pelo vetor z, né? Certo? Eu chamaria P vetor z de f, certo? E aí eu vou multiplicar aqui pela área e calcular essa força, certo? A força aí por unidade de área, né? Certo? Seria essa pressão. Então, substituindo aí, né? Vou fazer o mesmo procedimento aqui, teria aqui uma integral em x, em y e uma integral em x, certo? Aqui eu peguei a pressão, ó, multipliquei pelo vetor z, certo? E vou calcular essa integral aqui de menos infinito até mais infinito em relação a dx. E aqui a integral em y, como vai divergir novamente, né? Eu vou chamar aqui ela de L. E aí eu vou ter força, né? Estarei multiplicando aqui o L. Desse lado aqui eu vou, né, dividir essa força. Então eu vou ter F sobre L, ou seja, força sobre comprimento. Quando eu posso remover aqui, né, as constantes, lambda ao quadrado, d ao quadrado, 2π, 2 epsilon 0 π ao quadrado. Esse vetor z ele é constante, né? Também não varia aqui, então eu posso retirar aqui dessa integral. E aí a integral de menos infinito até mais infinito de x ao quadrado mais d ao quadrado, dx aqui no numerador, né, seria dada, utilizando aí novamente, né, uma tabela de integrais, ó, seria esse resultado aqui, ou seja, π sobre 2 vezes d ao cubo, né? Aqui eu tenho π ao quadrado, né? Posso simplificar com π aqui. Aqui eu tenho d ao quadrado, eu posso simplificar com um d aqui desse d ao cubo, né? Ficando com um d aqui no numerador, certo? E reorganizando, eu teria que a força por unidade de comprimento, né, que o plano condutor ele exerce, né, ele sente, ele sofre, digamos, pelo fio, né, fio fonte lá, seria dado aqui por lambda ao quadrado, ó, sobre 4π epsilon 0 d. E essa expressão aqui ela está correta, por quê? Porque se eu multiplico aqui por L, né, essa razão aqui, do lado direito da equação L sobre D, seria dimensional, né? E aí com a densidade linear ao quadrado seria dada pela carga ao quadrado por comprimento ao quadrado, então realmente, né, você teria aqui que essa força ela seria semelhante aí, né, à força gerada aí por uma carga pontual, digamos, né, em que toda a carga, né, do plano estaria compreendida nesse Q ao quadrado, né, certo? Então, esta foi a minha apresentação da minha questão, né? Espero que eu tenha atingido os objetivos. Valeu e
Até a próxima. Não, pô.